Imagina viver em uma época em que qualquer coisa simples que você fizesse já podia te colocar em sério perigo. Tipo, por exemplo, ter uma marca de nascença, assobiar ou até mesmo ser canhoto. Pois é, galera, na Idade Média, essas e outras coisas podiam ser suficiente para te chamarem de bruxa e até te levarem direto para fogueira. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E no vídeo de hoje, galera, vocês vão ver coisas comuns do dia a dia, mas que naquela época podiam te condenar por bruxaria. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começarmos, galera, uma coisa que lá na Idade Média, talvez você fosse acusado de bruxaria, era se você fosse sonâmbulo. Já que naquele tempo, pessoal, se alguém fosse visto vagando pela casa de noite, de olhos fechados e murmurando algumas palavras estranhas, eles já pensavam que a pessoa estava conversando com algum demônio. E como naquela época ninguém entendia nada o que era um distúrbio do sono, então se uma pessoa levantava no meio da noite e começava a andar por aí, para eles já era coisa de feitiço. Só que o pior, pessoal, é que se acontecesse exatamente qualquer coisa no outro dia, a culpa já caía em cima de quem tinha andado dormindo. No fim das contas, ser sonâmbulo naquela época era praticamente um risco de vida. Doideira demais, né, galera? Outra coisa que já foi motivo para te chamarem de bruxo lá na Idade Média era se você fosse canhoto, galera. Já que, segundo a crença deles, isso era visto quase como um sinal do mal. Inclusive, o povo daquela época até acreditava que o próprio diabo era canhoto. Então, se você escrevesse ou comesse com a mão esquerda, para eles já era suspeito. E o pior é que isso tinha consequência de verdade, galera. Por exemplo, se um canhoto fosse acusado de qualquer coisa, a palavra dele nem valia no tribunal. E mesmo que ele dissesse a verdade, eles alegavam que era o próprio diabo falando através dele. Imagina a doideira, galera. Vocês acreditam, galera, que se vocês vivessem na Idade Média e tivesse uma simples marca de nascença, já era o suficiente para te colocarem na fogueira? Isso porque, pessoal, naquela época, as pessoas acreditavam que qualquer mancha estranha na pele era sinal deixado pelo demônio. E, inclusive, eles até chamavam essa marca da marca do demônio. Segundo a teoria deles, eles achavam que o diabo deixava essa marca em quem tinha feito algum pacto com ele, justamente para dizer que agora eles faziam parte do time do mal deles. E não para por aí, galera. O mais bizarro é que os caçadores de bruxas realmente testavam isso, espetando a pele das pessoas com agulhas para ver se ela sentia dor. Então, se a pessoa não reagisse, era algum sinal de magia e pronto, estava condenada. Mas se gritasse, pessoal, eles diziam que era só fingimento. Ou seja, não importava o resultado, o destino era praticamente o mesmo. Em resumo, galera, bastava ter uma marquinha no corpo para ser considerado como uma serva do diabo. Bizarro demais, né, galera? É quase inacreditável, mas acreditem, galera, na Idade Média, até um simples bocejo podia te colocar em perigo. Pois é, pessoal, eles acreditavam que abrir a boca demais era quase como abrir a porta para algum maligno entrar. A ideia deles era que bocejar podia deixar a sua alma escapar, e se a alma saía, podia ser uma passagem direta para o demônio entrar no seu corpo. Então, para se proteger, eles acreditavam que tinham que fazer o sinal da cruz sobre a boca sempre que bocejassem. E olha só, galera, nem os bebês escapavam dessa superstição. Se um bebê bocejava, algum adulto tinha que fazer o sinal da cruz por ele. Senão, já era motivo para suspeita de magia ou de bruxaria. Mas antes de nós continuarmos, galera, deixa eu interromper o vídeo
de forma rápida. Só para me pedir uma ajuda de vocês. Assim, galera, como vocês podem reparar, o meu canal ainda está no começo. Então faz extrema diferença quando vocês deixam o like e também quando vocês se inscrevem. Porque assim o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom e vai começar a recomendar para cada vez mais gente. Então se vocês puderem me dar essa força, galera, já deixa o like, se inscrevam e ative o sininho, porque isso me ajuda muito e me motiva cada vez mais a trazer conteúdos novos aqui para vocês. Então, muito obrigado do fundo do meu coração, galera, a todos que conseguirem me dar essa força. E agora, continuando, galera, acredite ou não, até um simples assobio podia te colocar em sérios apuros na Idade Média. Pois é, galera, naquela época, muita gente achava que certos sons tinham uma espécie de poder sobrenatural. Eles diziam que existiam assobios capazes de trazer ventos fortes, estragar o leite e até atrair espíritos. Então, se alguém te visse assobiando do nada, perto de uma árvore ou do cemitério, por exemplo, já era um grande motivo para acharem que você estava fazendo alguma coisa maligna. E se o assobio fizesse algum bicho reagir, já era o suficiente para te acusarem de estar controlando os animais com um feitiço. E bastava alguém escutar a pessoa assobiando e espalhar a história que no outro dia você já estava sendo levado para prestar contas. Algo surreal, né, galera? O negócio era tão doido na Idade Média, galera, que até ter um gato podia levantar sérias suspeitas, principalmente se fosse da cor preta. Isso porque eles achavam que eles eram, tipo, misteriosos demais, galera. Então, se algum vizinho seu visse você com algum gato, provavelmente ele iria até o padre do vilarejo dizendo que você já estava criando um animal do mal. E o pior, pessoal, é que mesmo tentando explicar que o gato só caçava simples ratos, mas ninguém acreditava, porque na cabeça deles, cada miado era quase como se fosse um feitiço, quase como se fosse uma mensagem secreta para os próprios demônios. Só que se fosse pensar logicamente, galera, esses gatos até ajudavam a controlar a população de ratos, o que realmente diminuía o risco de doença da época, como por exemplo a peste bubônica. Uma superstição sempre ganhava de lógica na Idade Média, galera. Vocês sabiam, galera, que na Idade Média, geralmente quem fabricava as melhores cervejas eram algumas mulheres? Aliás, era um trabalho bem sério. Inclusive, elas até eram conhecidas como as mestres da cerveja. Só que com o tempo, as suas cervejas começaram a ficar muito boas, o que chamou muita atenção. E isso acabou virando um problema bem sério, galera, porque as pessoas começaram a imaginar que elas estavam usando feitiços para aquele líquido ficar tão perfeito. Então, em resumo, galera, se você mandasse bem na cerveja naquela época, você já poderia ser acusado de feitiçaria. Algo bizarro, né, galera? Outra coisa que era bem mal visto naquele tempo era se suas galinhas começassem a botar ovos com duas gemas. Eles acreditavam, galera, que isso era algo estranho e até assustador. Segundo a teoria deles, esses ovos eram assim por causa de algum sinal sobrenatural que estava acontecendo naquele local. E adivinha quem levava a culpa? É claro que era o dono das galinhas, né, galera? E bastava isso, galera, para o povo achar que você já tinha amaldiçoado suas próprias galinhas ou que usava esses ovos diferentes em algum ritual de bruxaria. É quase inacreditável, né, galera, que o simples fato das suas galinhas botarem ovos com duas gemas podia ser motivo quase suficiente para te chamarem de bruxa e até te condenarem. Naquele tempo, fazer queijo era algo bem comum nas vilas, já que todo mundo tentava fazer o seu para sobreviver. Só que se o seu queijo fosse perfeito demais toda vez, galera, você já teria um grande problemão, já que naquela época
o pessoal não entendia nada sobre temperatura e muito menos sobre bactérias. Então, se o seu queijo ficava incrível todas as vezes e os outros ruins, o povo já achava que tinha alguma coisa errada. Olha isso, galera. Eles achavam que você estava, digamos, roubando a qualidade do queijo dos outros usando magia. Tipo assim, pessoal, tirando o sabor do queijo alheio e colocando no dela. Loucura, né, galera? Por hoje era isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!